Olá, estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo. Agora já estudamos os requisitos objetivos para adoção e agora nós vamos falar rapidamente sobre os requisitos subjetivos. Os subjetivos, meus queridos, são apenas 3. O primeiro deles, real vantagem para a criança. Então, o magistrado ele vai fazer essa análise para ver a viabilidade dessa adoção. Segundo requisito, motivo legítimo, ou seja, a motivação pela qual os adotantes querem adotar, ela é idônea, ela é legal, perfeito? Então, veja, por exemplo, o que nós tínhamos antigamente? Antigamente, as pessoas adotavam mulheres em suas casas para que essas mulheres fossem empregadas domésticas. Então, veja, não é um motivo legítimo. Então, deve ser buscado e entendido pelo magistrado qual é o motivo real desse pedido de adoção. E é claro que deve haver esse desejo de filiação, ou seja, que a pessoa adotada ela seja igualmente tratada como qualquer outro filho biológico. Tudo bem? Agora, existem impedimentos para a adoção, hipóteses em que não poderá haver a adoção. Primeira delas, ascendentes, em regra. Então, nós já vimos que podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil, maravilha. Agora, os ascendentes e os irmãos, de acordo com o ECA, não podem adotar. Mas como nós já falamos na parte passada, eventualmente o STJ tem permitido a adoção, sim, quando isso representar o melhor interesse da criança. Maravilha? Agora, portanto, qual é a razão, a ideia pela qual os ascendentes não poderiam adotar? É que, na verdade, o ECA ele queria que se reproduzisse uma origem biológica verdadeira, tipo aquela ideia de pai, mãe. Então, veja que os avós eles não poderiam adotar seus próprios netos, porque a finalidade dentro da replicação que se queria dar para essa criança ou esse adolescente que vão ser inseridos em um novo núcleo familiar é uma padronização daquilo que culturalmente nós estamos acostumados, tá? Mas, como eu disse, excepcionalmente o STJ ele adota. Isso é chamado de adoção avoenga. Então, o STJ tem permitido em algumas hipóteses, perfeito? Agora, da mesma forma que os avós, os irmãos também, porque nós queremos uma imitação do que seria uma realidade biológica. Agora, por outro lado, nós temos decisões em que os tios, mesmo que os pais não permitam, ok? Têm conseguido a adoção, perfeito? Então, eu trouxe aqui uma decisão de Goiás, a título de curiosidade, mas veja, como ele tem um parentesco colateral, ele poderia perfeitamente adotar, tá? Agora, tutor e curador também não podem adotar. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou o curatelado. Por quê? Ora, porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente possui um patrimônio robusto. E aí veja que pode ter tutores ou curadores que estejam de olho nesse patrimônio e queiram adotar unicamente com uma finalidade econômica. Então, essa foi a preocupação do ECA e, por isso, ele trouxe essa vedação. Perfeito? Agora, dentro do contexto da adoção, dessa modalidade especialíssima de colocação em família substituta, nós temos os princípios norteadores. Isso cai muito em prova. O primeiro deles, gente, é o princípio da não distinção entre filhos, que é tratado pelo ECA e também é tratada pela própria Constituição Federal. Veja, os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Perfeito? Além desse, nós temos aqui em cima, que eu deixei passar,
o princípio da regra mais favorável ao menor. Claro, toda criança ou adolescente tem um direito a um lar ou uma família. E também é denominado, muitas vezes, princípio do melhor interesse da criança, melhor interesse do adolescente. Veja, às vezes cai em prova ao menor. Lembra essa nomenclatura do Código de Menores? Então, algumas provas ainda trazem. Então, fiquem espertos. Às vezes, esse princípio, portanto, ele vem trazido como princípio do melhor interesse da criança e do adolescente ou princípio da regra mais favorável ao menor, tá? E, por fim, o terceiro princípio, que é o princípio da igualdade de direitos civis e sucessórios. Ora, a adoção ela vai atribuir as mesmas condições patrimoniais e sucessórias, perfeito, do que os filhos oriundos de um vínculo consanguíneo, tá? Porque, veja, a adoção ela vai criar uma relação de parentesco por afinidade, enquanto que os filhos biológicos, uma relação de parentesco por consanguineidade. Mas, veja, para fins sucessórios são exatamente iguais. É isso que o princípio ele traz para nós. Tudo bem? Agora, com essas considerações, vimos ali, por fim, as generalidades principiológicas da adoção. E, para fechar, nós temos a adoção internacional, que prova gosta de cobrar bastante, tá? Então, a gente já sabe que a adoção internacional ela é um instituto jurídico de ordem pública que concede a uma criança ou ao adolescente que esteja em estado de abandono, a possibilidade de viver em um novo lar em outro país, assegurados todos aqueles direitos fundamentais que nós já estudamos aqui ao longo das aulas. Tudo bem? O pedido de adoção, quando formulado por estrangeiro que é residente domiciliado fora do nosso país, ele é excepcional, porque nós já vimos que a colocação em família substituta estrangeira somente vai acontecer quando não houver nacional interessado. Não temos, nesse contexto, nenhuma discriminação entre o brasileiro e o estrangeiro. É porque, na verdade, com relação a essa criança ou a esse adolescente, ninguém demonstrou um interesse, portanto, é permitida essa adoção internacional. Essa é a disposição do artigo 31. Não custa lembrar que a adoção internacional cai muito. Eles adoram cobrar esse tema. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Perfeito? E aí, veja, artigo 51. Nós temos a adoção internacional, sempre quando a pessoa ou o casal postulante morar fora do Brasil. E aqui nós temos as vinculações relacionadas à Convenção de Haia, que trata sobre a proteção das crianças e a cooperação internacional em matéria de adoção. Perfeito? A adoção internacional de criança ou adolescente somente terá lugar quando? Quais são os requisitos? 1. A colocação em família substituta é a solução adequada para o caso concreto. 2, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira. Perfeito? Terceira, que em se tratando de adoção de adolescente, ele foi consultado para saber a opinião dele e que ele também esteja preparado para a medida, já que ele vai morar fora do país. Então, se vai haver essa viabilidade de adaptação desse adolescente no exterior, tá? E aí, veja, que quando for o caso de brasileiro que more no exterior, esses brasileiros que moram no exterior, que queiram adotar, vão ter preferência sobre os estrangeiros que morem no exterior. Tá? Esse é o detalhe também aqui. Então, a regra, preferência, adoção nacional. Excepcionalmente, adoção internacional. Dentro da internacional, preferência, brasileiro que mora fora do país. Em segundo lugar, estrangeiro que mora fora do país. Perfeito? E aí o parágrafo 3º, ele traz que a adoção internacional ela vai pressupor intervenção das autoridades estaduais e federais em matéria de adoção internacional. Tá? Agora, veja, inclusive, que é vedado qualquer repasse a organismos estrangeiros que são encarregados de intermediar pedido de adoção,
Como assim, gente? Ora, muitas vezes suponhamos que um casal estrangeiro pudesse custear alguma verba para alguma entidade que intermediasse para essa entidade pegar determinada criança ou determinado adolescente. Então, é que ele tem uma preocupação de vedar esse tipo de intermediação, tá? Qualquer repasse que seja feito com a finalidade de ajudar essas entidades que trabalham dentro desse trâmite da adoção, elas devem ser feitas para um fundo dos direitos da criança e do adolescente. Nesse fundo, que é um fundo nacional, fundo único, é que serão repassados para os entes da federação os valores que foram depositados. Não é permitido que se faça uma transação direta entre aqueles que querem colaborar financeiramente e essas instituições. Maravilha? Eu trouxe aqui para vocês um quadrinho, tá? Que aqui está super ilegível, mas o material de vocês está ótimo, que trata sobre a guarda, a tutela e a adoção. Então, a guarda, ela obriga a prestar assistência material, moral e educacional, não temos perda nem suspensão do poder familiar, e ela vai regularizar uma posse de fato de uma criança ou de um adolescente. Perfeito, isso nós já vimos. Em regra, ela é deferida no curso do processo de tutela ou adoção, com exceção na adoção internacional. Perfeito. A tutela, ela vai englobar o dever de guarda e administração dos bens. Então, a tutela é mais que a guarda, porque também nós temos a administração dos bens. Necessariamente na tutela, nós temos a perda ou a suspensão do poder familiar, destinada ao amparo e administração dos bens do menor, em razão do falecimento dos pais, ausência ou perda ou suspensão do poder familiar. Perfeito. E, por fim, a adoção forma o vínculo familiar e o poder familiar. Aqui, somente através de perda do poder familiar. A adoção, ela não trabalha com a suspensão, somente a perda do poder familiar. É preciso um pedido expresso. Vamos criar um vínculo de filiação permanente e perpétuo, e é possível o deferimento da guarda no processo de adoção, com exceção da adoção internacional. Então, vejam vocês que a adoção internacional, ela é especialíssima. Perfeito? E aí, veja, gente, com essas considerações, nós terminamos os principais pontos sobre a adoção. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, a gente se vê por aqui e até a próxima.